Gente, em nome da Escola Mestre do Mato, gostaria de saudar cada um de vocês aqui hoje, aos nossos amigos mateiros e mateiras, aos nossos companheiros aí, aos nossos irmãos do mato, todas essas pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho aí ao longo desses anos. Vocês são bem-vindos e é um prazer muito grande ter vocês aqui essa noite. De cara, eu quero que vocês saibam isso, ok? Esse é um momento muito especial para a gente. Essa noite é uma noite muito especial para a Escola Mestre do Mato. Esse momento aqui, eu posso dizer para vocês que começou em 2006, no Pico do Itacolomi, lá em Ouro Preto, que coincidentemente é a ponta final de uma estrada que começava aqui em Paraty. Em 2006, nasceu no meu coração o desejo e a vontade forte de criar uma escola de sobrevivência aqui no Brasil e começar um trabalho nessa direção, exatamente em função de tudo que eu já via acontecendo no nosso país, nas situações de emergência que eu já havia vivenciado no mato, enquanto praticante aí das artes mateiras. Via a necessidade de muitas pessoas que, assim como eu, quando adentram num ambiente hostil, muitas vezes vão se deparar com situações para as quais elas não se prepararam, nem fisicamente, materialmente ou sequer psicologicamente. Então comecei a treinar alguns amigos, comecei a treinar alguns parentes. E em 2006, numa noite fria lá no Pico da Itacolomi, acampando com esse amigo meu, foi um dos primeiros instrutores também da escola, eu falei com ele, cara, vou criar uma escola de sobrevivência, vai chamar Mestre do Mato. Hoje, eu olhando para trás, eu consigo ver quanto tempo já se passou, quanta água já passou debaixo dessa ponte. E esse, sem dúvida, é um momento de vitória, é um momento de alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho dessa história nossa que vocês também, da qual vocês também são parte. Uma história que vocês hoje são parte intrínseca dela. Uma das grandes dificuldades que a gente enfrentou no começo está relacionada à própria descrença em relação ao que uma pessoa pode querer fazer no mato. Eu me lembro que eu ouvia demais essa pergunta: o que você ganha indo para o mato? O que você ganha, o que você faz no mato? Por que você gosta tanto de estar lá? E eu confesso para vocês que é difícil às vezes responder essa pergunta, porque não é um ganho que você pode quantificar em termos de dinheiro. Ou para uma pessoa que não tem essa experiência, não vivencia essa experiência, fica difícil você colocar em palavras quanto você consegue extrair dessas experiências do mato. Então você fica tentando um jeito de explicar para a pessoa e muitas vezes a pessoa não entende isso. Essa descrença se deu inclusive muitas vezes por parte dos meus familiares. Eu me lembro que, apesar de ter sido o meu pai a primeira pessoa a me levar para o mato, ele tinha sido militar, então já tinha essa coisa com o mato. Durante a minha adolescência ele ficava preocupado, obviamente, cara, como você gosta tanto do mato? Eu falei, sei lá, tá no sangue que você gostava, vai perguntar para mim? Certamente o que é herdado não é roubado. Minha mãe falava isso. Então, aqui no Brasil, uma das grandes dificuldades que a gente tem, inclusive essa seria a primeira barreira que eu tive que me deparar, tem a ver com uma mentalidade que foi desenvolvida aqui no nosso país, ok? Uma mentalidade que tende a focar na vida mateira como sendo algo pobre. Infelizmente, eu cheguei em diversos momentos, ouvi também pessoas falando assim, cara, ir para o mato isso é programa de índio. Tem um amigo meu, um instrutor americano, Dave McIntyre, que infelizmente não está aqui fisicamente hoje, mas vocês podem ter certeza que em coração ele está aqui. Ele está lá agora nos Estados Unidos pensando e torcendo por esse momento também. Ele me confidenciou que algumas vezes, algumas pessoas brasileiras perguntaram para ele assim, Mac, você é um americano, o que você está fazendo no mato? Isso é coisa de mendigo. Isso é coisa de mendigo. E muitas vezes
enquanto a gente conversa com pessoas mateiras, pessoas do interior, a gente percebe um certo acanhamento, uma certa vergonha em dizer, por parte daquelas pessoas, em dizerem que utilizam essas técnicas mateiras. Sabe por quê? Porque infelizmente no nosso país, isso está mudando, graças a Deus, mas infelizmente ainda existe uma mentalidade de que se você utiliza as técnicas mateiras é porque você não tem recurso financeiro para pagar pelos meios modernos. Existe esse certo preconceito em relação às técnicas mateiras. Eu posso mostrar para vocês, contar uma história. Um bando de uns pedreiros estavam fazendo uma obra na casa do MEC e descobriram um ninho de tanajura. Bom, eu sou de Ouro Preto. Nos anos 70, a bundinha da tanajura assada numa chapa no meio da rua pela molecada, aquilo era uma delícia, a gente comia aquilo. Aquilo ali era parte, sabe, da refeição das pessoas. Inclusive no estado de Minas Gerais. Isso no passado. Esses senhores ficaram constrangidos porque eles acharam que a pergunta era, sabe, você não tem dinheiro bastante para comprar um pedaço de pão, que você tem que comer um inseto, e não é isso. E não é isso. É exatamente o contrário. Então um dos grandes desafios que a gente tem em relação à escola é mostrar que essas técnicas são milenares e têm feito parte do cotidiano, do dia a dia da vida das pessoas desde que o homem saiu lá da África. E foram essas técnicas que permitiram que o ser humano saísse nu do seu continente com um pedaço de pedra lascada e um kit primitivo de fogo e hoje nos trouxessem aqui, ó, no século XXI, na época da tecnologia digital, exatamente porque esses primeiros seres humanos dominaram essas técnicas. Então a gente não pode enxergá-las como sendo algo que não tem valor, algo que a gente não precise mais. Talvez mais do que nunca, hoje em dia, a gente precisa retomar o nosso olhar para essas técnicas, para esse modo de vida mateiro. Exatamente por causa do divórcio que está em andamento, o divórcio humano, em relação à natureza, em que o homem está cada vez mais afastado numa bolha de plástico urbana, cercado de aplicativos e respostas ao toque do dedo para problemas dos mais variados, e no entanto esse mesmo ser humano que busca as suas respostas no Google desconhece uma planta que cresce na porta da sua casa, ele pisa nela todo dia, acha que aquilo é mato, e aquilo é remédio, e aquilo é alimento, e aquilo é utilizado, tem sido utilizado pela humanidade ao longo de todo esse tempo. Então, um dos nossos grandes desafios é retomar o olhar humano para essas técnicas mateiras, não como pensando na natureza, nessa mata como uma malha verde disforme, cheia de ameaças, cheia de bicho. Não. O nosso grande desafio é reaproximar o ser humano desse local e ele perceber que naquela malha verde maciça existem indivíduos, existem plantas riquíssimas. A cada dia que eu piso na Mata Atlântica eu me surpreendo, eu saio enriquecido. Eu vejo recursos que são, numa mesma planta, uma farmácia e um restaurante. É um aprendizado constante e diário. Então, esse é um dos desafios que nós temos aqui na escola. O nosso segundo desafio também seria contar um pouquinho da história de Paraty e do Caminho do Ouro. Eu acho que não é à toa que eu nasci em Ouro Preto e ninguém melhor do que alguém que veio do outro canto dessa estrada, da outra ponta, do finalzinho dessa estrada, para juntar, para a gente retomar esse trabalho e recontar essa história também do Caminho do Ouro, que é muito rico. Então, todas as vidas humanas que já percorreram essas trilhas aqui, a começar dos índios que primeiramente abriram esse caminho lá de Taubaté, passando por aqui,
depois os bandeirantes portugueses. Quem eram esses bandeirantes? A gente trazer um pouco do passado do Brasil, desses primeiros habitantes dessa terra nossa, que desbravaram essa terra, que possibilitaram o Brasil ser hoje o que é. Porque naquela época a colonização brasileira ficava só em torno dos 100 quilômetros da costa brasileira, ela nunca se aprofundava para dentro do continente. E esses homens destemidos saíram descalços, de bermudões, sujeitos aí a tudo que a natureza lança sobre o ser humano, para poder chegar até os rincões aí da pátria, e permitir que a colonização portuguesa alcançasse esses locais, e hoje em dia a gente fala a língua portuguesa aqui. Então isso necessariamente ajudou a dar forma ao país em que a gente vive hoje. Então a gente não pode perder o olhar sobre essas pessoas. Quem que eram esses índios que contribuíram para que o estado de São Paulo seja hoje talvez a principal potência estadual no nosso país? Quem que são essas pessoas? A gente não pode deixar que a história deles, que a marca deles, hoje em dia seja negligenciada pelas nossas gerações mais novas. Então nosso propósito aqui também é retomar essa história do Brasil antigo, para a gente poder entender o que acontece hoje. Se a gente consegue olhar para o passado e entender o passado, a gente certamente vai ter uma compreensão tanto quanto melhor da nossa situação, da nossa realidade. Okay? Aqui no Brasil, a gente, hoje em dia, através do trabalho no canal no YouTube, deixa eu fazer uma pergunta, quantos de vocês aqui me conheceram pela tela do computador ali, pelo YouTube? Tem um pessoal aqui que... o JB também, que é outro parceiro nosso, que vai estar daqui a pouquinho falando, eu vou apresentar ele para você também me conheceu através do YouTube. Sabe o que eu gosto desse momento que a gente vive na humanidade? É que a gente tem o que há de melhor ali em termos de tecnologia digital, o que existe de ponta, de mais moderno, rompendo aquelas barreiras de quilômetros que existiam entre as pessoas, para a gente falar do que existe de mais antigo. Então, mais uma vez, a gente está unindo pontas, não só o caminho do ouro, a gente está unindo o que existe de mais moderno na tecnologia para poder levar aquilo que existe de mais antigo e primitivo para vocês. Então esse é mais um aspecto do trabalho que a gente tem desenvolvido aqui. Em 2006, quando eu estava lá em cima daquela montanha, no pico do Itacolomi, eu já sabia o que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos em termos dessas técnicas mateiras. Só para vocês terem uma ideia, existe hoje, eu posso dizer, uma indústria mateira, onde várias pessoas estão envolvidas. Existem feiras, existem atividades em que as pessoas vão compartilhar essas técnicas milenares, em que se participa o avô, o filho, o neto, coisa para a família toda. Essas pessoas se reúnem para contar as histórias que os seus tataravós contavam, para reproduzir um pouquinho do cotidiano que aquelas pessoas viviam naquela época. E que aqui no Brasil, infelizmente, ainda existe um núcleo que acha que isso é coisa de mendigo, ou que isso é um programa de índio, como se um programa de índio não fosse algo muito bom. E muito melhor do que vários programas que a gente vê na TV. Né? Então, vendo essa direção que a coisa já estava tomando lá fora, eu sabia que isso ia chegar no Brasil, mais cedo ou mais tarde. E conhecendo o potencial do nosso país, em termos de biomas, eu falei, cara, quando isso chegar aqui, o brasileiro tem que receber esse tipo de informação com um olhar diferenciado, valorizando esses aspectos, valorizando essa história, valorizando essas técnicas. Daí a gente começou o nosso trabalho no YouTube, e foi uma luta, tem sido uma luta manter esse canal praticamente sozinho. Para vocês terem uma ideia, a minha primeira câmera de vídeo não tinha áudio, era só pegava imagens. E muito do que eu desenvolvi em termos de edição, eu mesmo editando os meus vídeos, era porque, cara, eu não tinha nada com áudio para falar, então eu tinha que botar uma música para não ficar uma coisa chata para o cara ouvir. E aí eu comecei a mexer com a edição do Movie Maker.
Agora pensa ver um cara que praticamente eu tenho um pouco de aversão a essa coisa da tecnologia moderna, você não vai viver com o celular. Eu brinco falando que eu ando na contramão, da tecnologia. Tá todo mundo super feliz com o novo Galaxy 6, e eu tô super feliz porque eu achei uma pedra que lasca lâmina de sílica, uau! E o bushcrafter, o mateiro, é um cara muito simples de se agradar. Dá um pedaço de pau e um pedaço de pedra para ele que ele vai achar a coisa mais linda. Aí o minha esposa achava muita graça quando eu chegava em casa com um nódulo de obsidiana desse tamanho. Falava, amor, achei a pedra, ela lasca, eu consigo até fazer a barba com ela. Ela falava assim, existe gilete, existe faca. Quando a gente descobre o fogo primitivo e consegue produzir fogo com fricção ou com fagulha, alguns amigos chegavam assim, cara, você sabia que já inventaram o fósforo? Às vezes sim, claro, mas isso aqui é a reinvenção, isso é a redescoberta. E é uma sensação de poder, de autoconhecimento, de autoconfiança muito grande que as técnicas primitivas te trazem. O conhecimento mateiro é algo que vai diretamente no DNA humano. A gente está aqui hoje, o JB vai falar com propriedade sobre isso, um dos maiores cuteleiros do Brasil, e tem produzido lâminas aí ao longo da sua história. E quando a gente olha para a história humana, a gente percebe que isso aqui, ó, está conosco há muito mais tempo do que a gente imagina. Foi por causa de um pedaço de pedra lascada, que era menor do que 2 polegadas, que a gente conseguiu sair da África e fazer o que a gente fez e faz até hoje. Então, quando a gente para pensar no uso humano dessa ferramenta, isso está no DNA do ser humano. Você pode... Eu conheço pessoas que, sabe, nunca foram para o mato, nunca tiveram que usar uma faca numa situação de sobrevivência ou para bushcraft, mas quando se vem diante de uma lâmina, a pessoa fica louca, o cara compra várias. Por que isso? Porque isso está no DNA. Isso é tão humano quanto a gente está aqui agora. Isso faz parte da nossa história. Isso faz parte do ser humano. Uma lâmina, a capacidade de fazer fogo. Então, o que está acontecendo aqui hoje à noite não é nada mais, nada menos do que um grupo de pessoas que resolveram olhar para trás e ver, sabe, quão longo foi esse caminho humano até aqui agora, percorrido, quantas pessoas morreram de fome à noite, quantas pessoas morreram até descobrirem a capacidade de fazer fogo. Essa obra de arte aqui que vocês estão vendo aqui atrás, e retrata mais ou menos um ser humano na sua jornada noturna. E isso não foi combinado não, inclusive esse é o meu olhar, é a minha leitura, mas essa mancha vermelha aqui é o sangue da humanidade, porque era exatamente à noite que o predador ia e retirava o membro mais fraco do clã. E nesse momento noturno em que o medo contagiava todos, que a gente se uniu. E eu gosto de pensar, quando eu levo os meus alunos para o curso de sobrevivência ou para o curso de bushcraft, eu gosto de pensar que nós somos novamente um clã. E o clã foi a primeira forma de organização humana. Antes da gente ter vilas, cidades, reis, presidentes, a gente vivia em um clã, que não era muito grande, não era muito maior do que o número de pessoas presentes aqui nessa noite. As técnicas mateiras, a experiência no mato, além de toda essa questão histórica, do autoconhecimento, da autoconfiança, ela também produz um outro resultado muito importante, ao meu ver. Principalmente nos dias de hoje. Essas técnicas e essa experiência promovem o entendimento de que eu, Giuliano Tomiolo, com todo o conhecimento, experiência prévia que eu adquiri ao longo de blá 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 blá, não sou nada se eu me machucar, se eu não tiver ninguém ali, alguém do meu lado para zelar por mim. Então,
a valorização do ser humano, a valorização da sua família. Quantas vezes eu estava sozinho no meio da Mata Atlântica, sentado em volta de uma fogueira, pensando como que eu tinha sido, ou como que eu não tinha sido um filho que eu deveria ter sido, ou um esposo que eu deveria estar sendo, talvez até um pai. Porque aquele momento ali permitia que eu olhasse para dentro de mim, não como instrutor de sobrevivência, como o cara que tem um canal no YouTube, que é o cara que saca das coisas do mato. Ali não tenho máscara. Ali sou eu, humano, olhando para mim, para as minhas fraquezas, para as minhas falhas e lidando com isso. E esses anos no mato me pouparam um dinheiro grande em anos de análise no consultório do psicólogo. O autoconhecimento que isso me possibilitou, eu acho que assim, não é desfazer o trabalho dos psicólogos, mas eu tenho certeza que a minha analista lá na mata foi a mãe natureza, sabe? Foi muito mais a fundo em questões que perpassam pela vida humana. E é o objetivo da escola, tem sido o direcionamento do nosso trabalho, resgatar isso tudo para vocês. De uma forma séria, de uma forma comprometida com a segurança individual de cada um, entendendo que também não estamos mais vivendo há 60 mil anos atrás, temos um momento único, e a gente precisa retomar essa caminhada aos poucos. E é isso que a gente está se propondo a fazer aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que eu nunca tivesse visto nenhum de vocês na minha vida. Vocês, primeira vez, alguns de fato é a primeira vez que a gente está se encontrando, a gente já se falou um pouquinho aqui fora, mas eu nunca, nem registro da figura suas na minha cabeça. Passei vocês pela rua. Conheço, vocês não. Quantas pessoas vocês cruzaram aqui hoje que vocês jamais viram na sua vida? Centenas, dezenas. Vocês pararam para conversar com essa pessoa? Imagina só, passei aqui, cara, como vai você? Eu acharia estranho se de repente, quer dizer, sendo uma figura pública, isso até acontece com uma frequência, mas alguém que não soubesse que eu sou o Juliano do YouTube, nem nada, o cara simplesmente para, quer me conhecer, a gente acha estranho, não seria estranho? Por quê? Porque você não conhece aquela pessoa, você não tem intimidade, você não tem liberdade, aquilo é um ser desconhecido. Se você não tem esse conhecimento, essa intimidade com essa pessoa, você não tem, por exemplo, por que defender essa pessoa se alguém tivesse lá, se o cara chegou lá e começou a brigar contigo. Pô, agora eu te conheço. Agora você é meu amigo. Se eu ver alguém mexendo contigo na rua, ele comprou briga comigo também. Por quê? Porque existe o conhecimento, existe já um relacionamento. O que a gente está fazendo com a nossa escola do mato é reapresentando o brasileiro, o ser humano, a mata, aos indivíduos que existem na mata, para que isso não seja mais algo disforme, algo que não me diz nada, para que aquilo não seja simplesmente mais mato. Porque quando eu passo a ter o conhecimento desses indivíduos, dessas plantas, eu passo a enxergar neles uma utilidade, um propósito, e a coisa está além da visão utilitária de simplesmente utilizar a planta como alimento ou remédio. Você passa a desenvolver um amor pela natureza. Opa, agora eu sei que aquilo ali já não é mais um monte de mato insignificante, que não tem o menor propósito. E se aquilo ali é algo que eu conheço, com o qual eu me relaciono agora, eu tenho sim a responsabilidade de brigar e defender da mesma forma como eu brigaria e defenderia um amigo meu na rua. Então o conhecimento do mato, ele gera uma responsabilidade. Ele gera primeiro um amor, ele gera uma afeição. Depois ele gera essa responsabilidade de preservação. Obrigado, JB. O conhecimento, ele faz isso. Ele traz essa afeição. E a gente tem, diante dos nossos olhos, principalmente aqui em Paraty, na costa do litoral, essa costa brasileira,
10% apenas, 10% só de Mata Atlântica. Esse país aqui já foi muito mais do que a gente vê aqui na Serra do Mar. Isso estendia para dentro do continente. E hoje a gente tem só 10%. E quantos por cento dessa mata vão restar daqui a 20, 30 anos? Eu não sei. Eu sei só de uma coisa, que se as pessoas continuarem nas suas bolhas urbanas, diante dos seus aplicativos, elas não vão se interessar muito em defender isso aí não. Porque enquanto você não está sofrendo a sua falta d'água, a sua falta de comida no supermercado, a verdade é que a maioria não dá a mínima para a realidade das nossas matas. E obviamente, se tratando de um país do tamanho do Brasil, eu não estou falando só de Mata Atlântica, estou falando do Cerrado, estou falando do Pantanal, estou falando dos Pampas, estou falando da Amazônia, estou falando da Caatinga. Um bioma muito rico, por sinal. E o único que é 100% brasileiro. Mata Atlântica vocês vão encontrar na Argentina, em outros trechos de outros países, Cerrado, Amazônia, Pantanal. A Caatinga só existe aqui no Brasil. E é um bioma completamente negligenciado, pouco valorizado, mas é um bioma extremamente rico. Então a nossa responsabilidade, em última instância, ela transcende a mata que a gente tem diante dos nossos olhos. Ela se estende a todo o nosso país. E é responsabilidade de cada um de vocês, assim como é minha, a gente preservar o que existe ainda desses recursos naturais. Isso é nossa responsabilidade. E a gente não pode passar isso para ninguém. Muito menos negligenciá-lo. Eu, como instrutor de sobrevivência, como mateiro, como alguém que fui desenvolvendo esse olhar e esse amor para com a natureza, eu tenho essa responsabilidade de colocar essa questão para vocês e de chamar vocês para dentro desse jogo também. Porque em última instância, eu sozinho não vou mudar nada. Se a gente desenvolver essa mentalidade de preservação, de lutar por esses recursos, a gente tem alguma chance. O dever, sem dúvida, é inerente. A gente não pode negligenciar mais isso. Esse é um aspecto que eu queria falar com vocês. Mas afinal de contas, o que é o bushcraft que esse danado, esse Juliano, fala? Eu costumo brincar que, em vez de usar o termo bushcraft, eu falo butcraft. Butcraft foi uma forma engraçada, coloquial, que me foi apresentada. Uma vez um cara chegou para mim no YouTube e perguntou: tudo bem, Juliano, afinal de contas, o que é esse tal de butcraft que você tanto fala? E o que é o bushcraft? O bushcraft é um termo mais sofisticado, mas não é nem tão recente. Ele foi cunhado no século XIX, já tem sido utilizado na literatura europeia desde o século XIX. A palavra bush seria mato. Craft é tudo aquilo que você faz e produz a partir do conhecimento e do entendimento do mundo natural. Então, se eu tiver que colocar isso para vocês de uma forma bem sintética, o que seria o bushcraft? Seria isso, o conhecimento e o entendimento do mundo natural. Para quê? Cara, aí vale tudo. Simplesmente para você ir passar um dia para olhar para uma planta, para reconhecer aquela árvore, ou para praticar uma técnica, ou para passar esse valor para o seu filho, para o seu amigo, para o seu vizinho. E uma coisa interessante é que existem alguns amigos aqui hoje cujo conhecimento e o interesse vai sendo construído um no outro a partir da interação, a partir da amizade, a partir da influência. Um chega primeiramente com: olha, eu descobri essa prática do bushcraft, daqui a pouco aquela pessoa já foi contaminada por aquilo e já vem e retorna com mais informação e a coisa vai se expandindo. Vira um vício. Vira um vício bom, né? Vira uma virtude, né? E o bushcraft é exatamente isso, é esse conhecimento e entendimento do mundo natural. Okay? Conhecimento que, como a gente já falou, era parte do cotidiano de cada ser humano.
os nossos bisavós, todos sabiam como produzir fogo da forma primitiva. Nossos bisavós, nossos avós, todos conhecem uma plantinha que é boa para dor de estômago, para dor de cabeça, para uma doença qualquer. Nós sabemos o caminho da farmácia, para entupir o corpo de droga e enriquecer uma indústria farmacêutica. E esse conhecimento, que pode fazer a diferença, ele está aí espalhado. Então o bushcraft é o resgate desse olhar. O bushcraft é o resgate do cotidiano, um pouco do cotidiano de todas essas pessoas. A gente vive num país tão abençoado, e pode parecer clichê dizer isso, abençoado por Deus e bonito por natureza, por mais clichê que seja, é a verdade. No concreto da minha casa em Minas, no concreto, num pedacinho, uma fissura que havia sido produzida naquele concreto, um pé de aça-peixe brigava com aquele concreto para sair e florescer. Aça-peixe é uma planta que te dá farmácia e restaurante nela. O aça-peixe é cicatrizante, o aça-peixe cura gripe, cura tosse e te alimenta. Isso é considerado como um mato sem utilidade. A taboa é uma planta que é considerada praga em alagadiças. Ela te dá uma fonte muito rica de vitamina no pólen, te dá um rizoma muito rico em carboidrato e te dá matéria-prima para a confecção de cestados, de trançados iguais a esse aqui, de roupa, de tudo que vocês conseguem imaginar. Você tem caruru nascendo aqui em cada pedacinho, cada esquina aqui de Paraty. É uma comida muito rica. Você tem serralha, você tem dente de leão. Todos esses são alimentos que nascem no concreto rachado da sua casa. A coisa é tão absurdamente rica, a natureza é tão absurdamente forte, que ela vai onde aquele pedaço mais urbano, mais seco, onde você não vai imaginar que nada de bom possa sair dali, e a natureza te oferece toda essa infinidade de recursos. E a gente dirige o nosso carro lá em cima, a gente cospe, e a gente olha para isso e fala que isso é mato. Aqui na porta do ateliê tem remédio para minha pedra no rim. Tem remédio de graça, bom e eficaz, para quem tem problema como eu de pedras nos rins. Crescendo aí. Por que a gente não utiliza mais isso? Por que aqui no Brasil a nossa alimentação, a nossa culinária, as hortaliças são todas importadas? Por que a gente não conhece as hortaliças, as plantas alimentícias não convencionais brasileiras? Por que a gente não consome essas plantas? Por que os animais que a gente come são animais importados? Opa! A gente tem que entender melhor a nossa terra. A gente tem que entender melhor aquilo que a gente tem aqui. E o bushcraft retoma esse olhar. Ele traz isso de volta. O bushcraft ele refina e reafina, como eu já havia falado, o olhar humano. Ele traz o conhecimento e a responsabilidade ambiental, como eu havia falado para vocês, na medida que eu sei o que esse bioma representa, agora eu tenho uma razão pelo que lutar, pelo que defender. Ontem a gente tinha as técnicas primitivas. E o que são essas técnicas primitivas? É estranho, sabe, quando eu falo de técnica primitiva, porque eu não consigo pensar num homem brucutu, imbecilizado, alguém que arrastava a mulher pela cabeça com o tacape nas costas. Essa visão muito superficial. O homem primitivo era extremamente sofisticado, extremamente pragmático. Como assim sofisticado se você faz fogo com pauzinhos? Fogo com fricção. Você tem que ter uma mente muito sofisticada para primeiro identificar os recursos naturais e produzir um kit de fogo isqueiro primitivo, entender uma mecânica
muito complexa de funcionamento. Isso uma mente imbecilizada, uma mente primitiva no sentido ruim da palavra, não é capaz de produzir. Isso requer uma mente muito sofisticada. Requer pessoas, seres humanos com o raciocínio muito lógico e muito pragmático para entender isso. E se o cara usava essa forma para produzir fogo, não é porque ele achava um barato brincar de índio e produzir fogo com fricção. É porque aquilo era a melhor maneira de se produzir fogo. Quem tem um isqueiro aqui hoje? Quem tem um isqueiro? JB, você está com o seu isqueiro aí? Tá. Muito obrigado, Fernanda. O isqueiro, Bic, todo mundo está cansado de ver, conhece. R$3, qualquer padaria, qualquer lugar. Olha só. Quanto tempo eu levei para fazer fogo? Segundos. Quanto de caloria isso me tomou? Nenhuma. Não vou ficar magrinho, cedendo isqueiro, né? Quantas pessoas morreram, seres humanos, porque não foram capazes de produzir fogo com essa velocidade, com essa economia de tempo e caloria, ao longo da nossa história? Quanto da noite humana foi manchado com o sangue dos nossos antepassados, até a gente chegar a isso aqui, ó. Qual a justificativa dos senhores nessa noite para ignorar milênios de evolução e não ter esse aparelho aqui com vocês? Qual a justificativa para não ter nem que seja um canivete? E é engraçado como que eu, enquanto instrutor de sobrevivência, ouvi isso e ainda ouço a vida toda. Você usa um canivete, você usa uma faca, uau, você deve ser um cara violento, mas você vai brigar, vai cortar alguém? Não! Não! Faca não era arma. Faca não era arma. Isso aqui é que tirou o homem da África, um isqueiro primitivo e uma lâmina primitiva, e nós saímos de lá pelados. Espalhamos para a Europa, espalhamos para a Ásia. Seja bem-vindo, Alexandre, seja bem-vindo. Foi por causa disso aqui. E qual a justificativa de vocês, do nosso clã aqui nessa noite, para não ter nenhum desses dois itens com vocês? Será se a gente está tão bem protegido assim, está tão bem dentro dessa nossa bolha urbana, que isso aqui em momento algum se tornou obsoleto? Não. Hoje eu vou contar para vocês algo que vocês não conhecem. Uma novidade, talvez possa parecer óbvia para alguns, mas é um momento ímpar na história da humanidade. Hoje, nesse exato momento, enquanto eu estou falando, a gente está vivendo algo que jamais nem os seus pais, nem os seus avós testemunharam. É a nossa independência em relação ao fogo. Numa bolha, diante de circunstâncias muito bem pontuadas, eu não preciso mais disso aqui, ó. Isso aqui que garantiu a vida e a existência humana. Isso aqui que permitiu que a gente saísse da África e chegasse aqui agora, nesse momento específico da humanidade, se tornou obsoleto. Porque hoje em dia, qual é a principal função de um isqueiro? Alguém aqui fuma? Se você não fuma, você já não tem tanta razão para ter um isqueiro. Quem que usa o fogo para se aquecer à noite? Quem que vai chegar em casa hoje e acender uma lareira, e acender uma fogueira para poder se aquecer? Quem que vai usar uma lamparina de óleo primitiva para poder... Quem que vai usar o fogo para iluminar a casa? Quem que vai usar o fogo para manter algum animal afastado, para dar segurança psicológica? Hoje, nesse meio urbano, se eu não for um fumante, igual acontece, eu posso entrar num supermercado, numa casa de loja de conveniências e comprar minha comida congelada. E eu conheço pessoas que moram em cidade grande, vocês possivelmente conhecem também, que se alimentam de comida congelada. Não se usa mais cozinhar, você mete aquilo no micro-ondas e você tira um prato perfeito em alguns minutos. Cadê o fogo? Caiu a ficha? Já entenderam o que está acontecendo? Entenderam como que sem isso aqui era impossível a gente ter chegado aqui?
E esse momento único da nossa história está dando vocês essa falsa ilusão. Toda ilusão é falsa, né? Aliás, essa falsa sensação de que vocês não precisam mais disso aqui. Disso aqui se tornou obsoleto. Não. Jamais vai se tornar. Porque se o nome do homem, enquanto espécie, não fosse homem, deveria ser fogo. E existem algumas tribos e alguns povos que a palavra para homem é fogo. É a mesma palavra que você utiliza para o fogo, é a palavra que utiliza para o homem. E você só se torna adulto quando você é capaz de produzir isso aqui. Que qualquer criança chegue e faça. Eu tenho aqui uma pequena réplica de um cinto que foi encontrado com uma múmia de 5.300 anos de idade. Esse cara é um italiano, morreu congelado nos Alpes da Itália, norte da Itália. A posição do corpo dele ficou protegida da era glacial. Então uma geleira, em vez de esmigalhar o que sobrou do corpo do cara, passou por cima dele. E 5.300 anos depois, acharam o corpo desse cara e a gente pôde olhar para o que era um mateiro há 5.300 anos atrás. E estudando sobre o equipamento dele, eu fiz essa réplica exata do que era o cinto dele. E aí eu falo para vocês que esse camarada não tinha nada de primitivo. Ele era tão sofisticado, ou mais, que eu aqui agora, 5.300 anos depois. Não existe a menor diferença no Otzi, é o nome pelo qual a múmia ficou conhecida, inclusive é o nome que foi batizado meu cachorrinho. Está lá em Minas. Não existe, o Otzi e eu somos a mesma pessoa, o Otzi e vocês são a mesma pessoa, inclusive acharam a descendência dele através do mapeamento do DNA, já pegaram os descendentes vivos desse cara. Hoje em dia, quando eu vou para o mato, eu tenho o que existe de mais moderno que a nossa tecnologia produz. E a mentalidade para se ir para o mato, em termos de equipamento, é o seguinte: eu vou otimizar o meu equipamento. Então, se eu vou levar algo que faz uma coisa, mas eu posso substituir isso por algo que faz mais de uma coisa, eu vou preferir esse que me dá mais opções de uso. Juliano, como você é sofisticado, não? Isso é um conceito moderno. Não. O cinto do Otzi foi confeccionado baseado exatamente nesse mesmo princípio da multifuncionalidade. Além de ser um cinto que segurava a perneira dele, porque na época, andando no meio da neve, ele tinha umas perneiras de couro. Só que isso encharcava com o peso da água e isso tendia a escorrer pela perna dele. Então essa perneira era fixada ao cinto, e isso mantinha as perneiras do cara lá prontas, né, para proteger do frio. Só que o cinto dele era um cinto de sobrevivência. E dentro desse cinto você encontrava forma de fazer fogo, encontrava agulha. E vocês sabiam que a agulha é um dos itens mais amplamente produzidos pelo homem em tempos primitivos, em que alguns sites arqueológicos, mais de 800 agulhas foram encontradas. Quando eu vou para o mato, eu tenho sempre comigo um jogo de agulha pesada, porque eu vivo rasgando equipamento, vivo rasgando roupa e preciso reparar isso. Eu sempre tenho comigo algum tipo de remédio para dor, um analgésico. Esse cara tinha tudo isso junto com o equipamento dele. Inclusive um machado de cobre. E isso forçou a ciência a julgar a data da era do cobre bem mais para trás, diante desse achado arqueológico. Um homem com equipamento de proteção de frio extremamente eficaz e eficiente, até hoje em dia um dos mais eficientes que já se viu, feito sabe de quê? De grama, de capim. Faz tudo que, ou melhor, que uma roupa dessa de neve, utilizada nesses ambientes frios aí vão fazer. Então não tinha nada de primitivo nesse cara, nada.
É arrogância nossa. Bobagem a gente achar isso. Por isso, gente, que quando eu olho para o homem primitivo, e olho para cada um de vocês aqui hoje, quando eu me olho no espelho, eu não vejo muita diferença. Eu vejo uma história que está se desenvolvendo ao longo de todo esse tempo. Uma história que continua sendo escrita hoje em dia. Uma história que a gente faz parte, querendo ou não. E uma história que eu convido a cada um de vocês aqui nessa noite a atuar de forma mais incisiva. No sentido de retomar esses olhares anteriores. Não que cada um de vocês vai sair, vai viver como o homem das cavernas daqui para frente. Mas eu quero que vocês procurem olhar para cada plantinha dessa diferente, de forma diferente. Isso não é mato inútil. Isso são recursos que o Criador colocou à disposição no nosso país. Bom, isso que o Bushcraft faz por vocês. A sobrevivência moderna, quando a gente trabalha isso aqui nos nossos cursos hoje em dia, a gente está ensinando o aluno a utilizar o que tem de mais moderno, em termos de economia de tempo e caloria, para te retirar do mato, para permitir que você seja resgatado ou efetue o auto-resgate. Quando a gente fala de sobrevivência hoje em dia, numa situação moderna, a gente está falando de uma situação de emergência, de uma pessoa que está perdida no mato, está privada, não vai passar a noite na sua cama quentinha e vai ter que utilizar algum equipamento moderno para conseguir amanhecer vivo no outro dia. Isso é o que a gente ensina com os nossos cursos de sobrevivência, com os nossos cursos de Bushcraft ou vida mateira. Você não quer sair do mato, você não quer resgatar, você já está em casa. O que você vai fazer é conhecer melhor a sua casa e os recursos disponíveis nela para você viver com mais conforto, com mais entendimento disso tudo. Bom, tendo já exposto isso que eu tinha planejado para falar para vocês, antes de eu chamar o JB aqui para dar continuidade à palestra de hoje à noite, falando sobre a faca e a confecção de uma lâmina que nós produzimos e desenvolvemos juntos, eu gostaria de saber se há qualquer pergunta por parte de vocês, se há qualquer comentário acerca disso que já foi exposto, que foi falado aqui, algo que de repente tenha ocorrido a vocês, vocês gostariam de perguntar. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma pergunta? Sintam-se à vontade. A gente está... O clã é isso. É o compartilhamento de experiências, de informações. E aquilo que um tem é dos outros. Então, nesse momento, eu gostaria de abrir para vocês perguntas, dúvidas, observações. Tranquilo? Então, ok, então.